Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a energia nuclear, sobre a radioatividade. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ainda aquele questionamento que fizemos na primeira aula, a energia nuclear vale a pena? Vamos agora falar um pouquinho dos acidentes radioativos. Bom, primeiro, relembrando, o que é energia nuclear? É aquela energia obtida quando se quebra o núcleo de determinados elementos. Qualquer elemento tem energia radioativa, qualquer elemento tem energia nuclear, sim. Só que existem elementos químicos onde no núcleo existe uma quantidade de energia muito grande. Esses são os chamados radioativos, tá? Então assim, eu consigo obter energia de vários elementos que nós conhecemos. Só que esses chamados radioativos, essa energia, quando obtida, é tamanha. Tão grande a ponto de mover uma turbina, como eu disse a vocês, aquecer água a uma temperatura elevadíssima e mover uma turbina, tão grande a ponto de fazer uma bomba, tão grande a ponto de invadir um organismo e tratar ele de uma doença, tão grande a ponto de fazer funcionar uma máquina. Então a energia nuclear é realmente uma fonte energética de alta potência. Agora, o que aconteceu há tempos atrás? Quais são os acidentes radioativos importantes que a gente precisa comentar, inclusive até para o vestibular, para que a gente aprenda também com eles, é preciso estudar um pouquinho. Bom, lembrando uma coisa, a Segunda Guerra Mundial teve bomba atômica. A bomba atômica não foi acidente, né? Apesar de os pilotos dos aviões que liberaram a bomba dizerem, até hoje eles dizem que eles não sabiam, né? Podia até ser que eles não soubessem, que eles estavam lá cumprindo ordens, mas a bomba atômica não foi acidente. Acidente é quando teoricamente o ser humano não sabe, ou seja, aconteceu alguma coisa inesperada. A bomba atômica não foi, tá bom? Bom, qual é o primeiro acidente radioativo importante? No Canadá, na década de 50, aconteceu um pequeno vazamento, mas de pequenas proporções. Agora, o que aconteceu que hoje a região da Ucrânia, que era a antiga União Soviética, que é a região de Chernobyl, aconteceu em meados de 87, um acidente radioativo de grandíssimas proporções. O que existia lá? Uma usina nuclear. O que é uma usina nuclear? É uma fábrica de produzir energia elétrica através de um composto radioativo, que é o exemplo que eu citei para vocês, que o Brasil tem Angra 1 e Angra 2. O que é uma usina nuclear? Uma carga de uma substância química radioativa, por exemplo, urânio, é preparada para que quando dela eu quebre o núcleo, sai desse núcleo uma grande quantidade de energia. Energia para movimentar turbinas, para gerar energia elétrica. Não se sabe muito bem o que aconteceu em Chernobyl. Por quê? Hoje é Rússia, né, essa região. Antigamente chamava União Soviética. Hoje já é fechada, né, em relação a notícias, a esclarecimentos de vários assuntos. Naquela época era muito mais. Não se sabe muito bem o que aconteceu. Provavelmente tem acontecido o quê? Por um erro mecânico, ou por um erro humano, ou as duas coisas, o reator superaqueceu. Ou seja, algum defeito, alguma coisa deu errada e aquilo ficou muito quente, tipo assim, você tem uma pilha num aparelho, tá muito antigo lá, esquecida, de repente você abre aquele aparelho, tá tudo vazando aquele líquido que sai da pilha comum. É o que aconteceu lá. Aquela energia começou a ser liberada e acumulada num reservatório que já não, vamos dizer assim, não cabia mais energia e o reator explodiu. Por quê? Defeito mecânico, erro humano, não sabemos. Era a União Soviética, não é? Aí, o que aconteceu? Uma explosão em tamanha proporção, enorme. Para vocês terem uma ideia, existem pessoas que trabalhavam na usina, que estavam próximas ao reator, que sublimaram. Gente, o que é sublimar? Sublimar é passar do estado sólido para o gasoso. Por que acredita-se que algumas pessoas sublimaram? Não existem restos mortais dessas pessoas. Tamanha a temperatura dessa chama, dessa explosão. Então, muita gente morreu ali, nas imediações, nas proximidades da usina, na própria usina.
por causa da explosão, alta temperatura e deslocamento de ar. Muita gente morreu também pelas ondas. Eu já disse a vocês na aula passada que existem tipos de radiação diferentes, tipos alfa, beta e gama, letras do alfabeto grego. As partículas alfa são partículas de baixa frequência, as partículas beta são partículas de média frequência e as partículas gama são partículas de alta frequência. Essas partículas gama, as de alta frequência, são as que mais agridem, são as mais perigosas, são as mais evasivas. E muita gente que estava próxima à usina morreu porque imediatamente após a explosão recebeu gama, que aí já não sente calor, não vê luz nenhuma, são ondas se propagando na atmosfera imperceptíveis. Então quem estava perto ali no bairro pode ter morrido devido à emissão de gama. E depois de um tempo, muita gente também morreu porque fica tudo contaminado. Solo, vegetais, utensílios, construções, ou seja, toda a cidade, num raio muito grande, aquilo tudo se propagou. E aí, como as pessoas, infelizmente, não foram avisadas a tempo, porque a União Soviética não queria mostrar para o mundo esta falha, vamos dizer assim, muita gente ficou nas imediações por muito tempo recebendo utensílios, mercadorias contaminadas. Então a gente não enxerga essa contaminação. A gente recebe através de contato da pele, através de alguma coisa contaminada que a gente vai inalar ou engolir, ou seja, superfícies. Então não se sabia, então muita gente morreu devido à falta de comunicação. Até hoje, a cidade de Chernobyl é uma cidade fantasma. Eu acho meio absurdo, mas de uns anos para cá eles estão abrindo visita técnica, excursão para Chernobyl, uma coisa macabra na minha opinião, né? As pessoas podem ficar ali transitando por alguns minutos e ficam observando o sarcófago, que é o que eles fizeram para isolar a usina de Chernobyl. Eles meio que colocaram uma capa, uma camada enorme de cimento concretado com chumbo para tentar isolar, porque todos aqueles materiais que estão ali por muito tempo ainda vão contaminar regiões, superfícies, atmosfera. Então é alguma coisa que matou milhares, a gente não sabe exatamente quantos, porque é o que eu disse a vocês, é um regime totalmente fechado, né? Mas até hoje isso ocasiona o quê? Mutações genéticas em animais e vegetais, não só, inclusive nos seres humanos, mas não só animais, não só em nós seres humanos, nos animais em geral. Mutações genéticas, ou seja, desconfigurando novos organismos. Então, mesmo que a pessoa não tenha se contaminado, passado mal, sofrido, desencadeado alguma doença, né? Porque uma pessoa, quando ela recebe radiação do tipo gama, ela desencadeia o que a gente chama de leucemia. A medula para imediatamente produzir sangue, como se fosse um câncer de sangue imediato, né? Então, mesmo que essas pessoas não tenham adoecido na época, muitas sofreram mutação genética nos gametas, nas células sexuais, principalmente as meninas, porque quando as meninas nascem, já nascem com os óvulos, e esses óvulos amadurecem na adolescência, não é isso? Os meninos começam a produzir os gametas na adolescência, as meninas não, a gente já nasce com. E aí, se eles forem atingidos mesmo que na infância, quando essa menina crescer, terminar a faculdade, tem que ser assim, né? Terminar a faculdade, arrumar um namorado, ficar noiva, depois de alguns anos casar, pode ser que ela tenha um bebezinho com alguma anomalia fetal, ocasionada por quê? Por uma mutação genética que ela sofreu lá na infância. Então muita gente sofre, assim como no Japão, Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra, muita gente morreu e muita herança genética de anomalia fetal foi também desencadeada por contaminação, por radiação. Então, Chernobyl é um horror, né? É alguma coisa que hoje existem vários documentários, vocês podem até procurar na internet com mais informações até do que estou passando, mas é dos acidentes o pior que nós temos em relação à proporção, né? Aí, se já não bastasse isso, em 87, em 86, aliás, em 87,
acontece aqui no Brasil. Agora eu tô perdida, não sei se é 88, mas enfim, por aí, pertinho. Acontece aqui no Brasil. O que aconteceu aqui no Brasil? Também não se sabe muito bem a história, mas era um aparelho de raio-x que foi abandonado, que foi deixado numa clínica também abandonada. Alguns moços que tinham um ferro velho entraram nesse local, dizem que eles entraram, outras vezes falam que eles ganharam o aparelho, que alguém levou, enfim, eles pegaram aquela máquina. E o moço que trabalha no ferro velho, não necessariamente ele é físico, químico, ou biólogo ou engenheiro, você concorda? Ele não tem noção do que ele está fazendo, ele é ignorante nesse aspecto. Ignorante é não saber. O que é uma pessoa que trabalha no ferro velho, num ambiente que recebe sucata, faz quando recebe, por exemplo, uma geladeira velha? Pega lá o machado e quebra a geladeira, para tirar as partes, separar. Um tipo de metal, de borracha, de plástico, sei lá. Ele separa, aí depois ele dá destino, ele vende. Esse moço, na verdade foram dois, eles pegaram essa máquina e eles começaram a quebrar também. Quando eles começaram a quebrar, não quebrar, vou desparafusar aqui, vou separar, vai quebrando. E, na verdade, eles até sabiam, eles queriam aproveitar ali o chumbo, porque eles sabiam que aquela máquina tinha uma certa quantidade de chumbo, que o chumbo segura efeito de radiação. Alguém falou para eles, ó, tem chumbo, o chumbo dá para vender. Só que eles não sabiam que quando eles quebrassem o invólucro, que a gente chama de bomba, bomba é como se fosse um cilindro que guarda o elemento radioativo, que era cloreto de césio. Quando eles quebraram aquilo, era final de tarde, eles viram aquele pozinho ali dentro. Um pozinho meio branquinho, tipo sal de cozinha, um cristalzinho. Parece que ainda tinha 19 gramas, por aí, daquele material. Não me lembro muito bem ou se ele foi carregado com 19 gramas, enfim. Eles quebraram aquilo. E quando eles quebraram, eles olharam aquele pozinho e o pozinho é luminescente, brilha no escuro. Liberava uma luz meio que azul. O moço achou bonito, um deles lá. Aí ele levou para a casa dele. Quando ele chegou na casa dele, ele pôs em cima da televisão. Antigamente tinha aquelas TVs maiores de tubo. Ele colocou em cima da televisão. Aí a menininha dele foi lá e passou no rosto. Ela era burrinha? Não, gente. Eles eram ignorantes. O que é ser ignorante de novo? É não saber, não tinha conhecimento. Ela achou bonito. A mãe dela deu um ovo cozido para ela. Ela com a mesma mão que ela passou, que ela segurou aquele cristalzinho, ela comeu o ovo cozido. A mãe dela estava perto dela. Horas depois, ambas começaram a passar mal. A mãe e a filha. A mãe de 30 e poucos anos, a filha, se não me engano, de 6 anos. Foram para o hospital, aparentemente diagnosticada por algum tipo de alguma coisa que elas tinham comido, alguma intoxicação, enfim, até se descobrir, parece que um policial bombeiro, até desconfiar o que estava acontecendo, enfermeiro contaminado, médico contaminado, pai contaminado, 2 rapazes que trabalhavam ali próximos também, junto, com 18 e 19 anos também vieram a óbito, enfim. Resumindo, mais de 10 pessoas mortas, muitas contaminadas, uma área contaminada no bairro grande também, todos os utensílios, todos os materiais, todos o que aquelas pessoas pegaram, ficaram contaminados. Essa contaminação foi contaminação de contato, não houve explosão. Tipo em Chernobyl, explodiu. Chernobyl morreu porque pegou fogo, morreu porque recebeu onda, morreu porque teve explosão de ar. Em Goiânia, não, em Goiânia aqui no Brasil, foi contaminação por contato. Pus na minha pele o césio. Segurei aquela pessoa que tinha césio. Deitei no mesmo sofá daquela pessoa que tinha césio no corpo. Ou seja, foi contaminação por contato, né? Culpa de quem? Do moço do ferro velho? Não. Culpa de quem abandonou aquele equipamento que é tão nocivo. Existem indústrias, fábricas que produzem, e essas mesmas indústrias, de acordo com a legislação, têm que dar destino correto. Sempre nessas indústrias que produzem isso, existem físicos, existem químicos que fazem esses controles. Então foi uma irresponsabilidade daquele local. Então foi uma contaminação acidental por contato, não houve explosão. Essas pessoas todas, as falecidas, tiveram que ser enterradas em caixões com revestimento de fibra de chumbo. Porque o corpo dessas pessoas, assim como lá em Chernobyl, os restos mortais, os materiais, os utensílios, enfim, ficam liberando radiação do tipo gama.
por muito tempo, porque tem um negócio chamado meia-vida, que depois nós vamos estudar. A meia-vida desses elementos, tanto de Chernobyl quanto de Goiânia, é muito alta. Meia-vida é o tempo que leva para que esse material pare de emitir radiação, para que toda a matéria se transforme em energia. Então, por muitos anos, esses restos mortais, esses utensílios, ficam liberando energia. Então, lá onde eles moravam, nessa casa, ela é toda, o local os materiais foram recolhidos e ali foi colocada uma praça, uma plataforma, também com estrutura de chumbo, com uma placa em homenagem à família, mas ninguém mais pode ali construir alguma coisa, por exemplo, porque são materiais, são solos, são os poucos vegetais que podem nascer ali com contaminação severa, tá certo? Então isso lá no Brasil, infelizmente, nós estamos nessa história aí dos acidentes radioativos, né? Um acidente por contato, não gerando explosão. E aí, já não bastasse Segunda Guerra que usou bomba, Chernobyl, acidente na usina nuclear, no Brasil, vazamento por contato de cloreto de césio. Nós temos agora mais recente, que deve ser da lembrança de vocês, em 2011, um tsunami no Japão, em Fukushima, não é? Bom, o que é tsunami? Tsunami é aquela grande onda que aparece quando há um maremoto. O que é um maremoto? Um terremoto no solo marinho. E as usinas, gente, aqui no Brasil também, Angra 1 e Angra 2 são em Angra dos Reis, logicamente, que é uma cidade litorânea. Lá no Japão também as usinas são construídas, essa pelo menos em Fukushima, em cidade litorânea. Por quê? Eles colocam o reator, que é o local onde ocorre a quebra do núcleo do elemento radioativo, no subsolo marinho. Porque se acontecer um acidente, a água meio que dá uma seguradinha na emissão. Não que a água anule efeitos da radiação, não. Mas a água vai gerar uma retenção. Então eles colocaram assim. Aí o que aconteceu? Quando veio o tsunami lá em Fukushima, temia-se pela explosão nuclear da usina. Não explodiu. Ocorreu vazamento, mas não explodiu. Por que não chegou a explodir tipo Chernobyl? Porque os japoneses agiram muito rapidamente, com muita prudência e ficaram sem parar esfriando o reator. Esses, logicamente, vieram a óbito. Também não existe, viu, gente? Em Fukushima, muita informação, que o Japão também é um país mais restrito em relação a essa parte de comunicação. Muita gente morreu, mas muita gente morreu dos desmoronamentos do tsunami, das explosões devido à onda, enfim, teve muita morte, desaparecidos milhares, né? E essas pessoas, esses bombeiros, esses socorristas que ficaram lá no reator, eles ficaram como se fosse com mangueiras esfriando o reator, para que ele não ficasse com uma sobrecarga, para não gerar uma explosão em grandes concentrações, em grandes proporções. Explodiu? Não explodiu. Mas lá no Japão ocorreu vazamento de partículas, tipo lá em Goiânia, partícula. O que tinha nessa usina lá no Japão? Iodo radioativo. Esse iodo particulado é que vazou na atmosfera. E aí temia-se pelo seguinte, aqui no nosso pescoço a gente tem uma glândula chamada glândula da tireoide, que todo dia ela usa iodo para ela funcionar. Nós obtemos aqui no Brasil, por exemplo, iodo do sal de cozinha. O nosso sal é sal refinado, cloreto de sódio e iodado. Então o Ministério da Saúde fez um acordo com as empresas produtoras de sal para colocar iodo no nosso sal. Então todo dia quando você come uma comidinha salgada, você está recebendo iodo. Então todo dia a sua glândula da tireoide fica bem. Mas o que aconteceu lá no Japão? Vazou iodo. Iodo é igual iodo. Vamos imaginar que eu, de maneira desavisada, não soubesse que tinha acontecido esse vazamento radioativo e eu estivesse passando por uma rua onde na atmosfera tem iodo radioativo. Aí estou lá passando, andando. E naquele dia eu não recebi iodo de sal. Minha glândula está com carência de iodo. Eu inalo a atmosfera. Quando eu inalo a atmosfera, eu vou receber iodo radioativo. A minha glândula ela não sabe separar o radioativo do não radioativo. Se ela não tiver, ela pega aquele iodo radioativo e fica aqui. E aí, iodo radioativo na glândula tireoide vai dar câncer de tireoide. Então já se sabia disso, tá?
O que os japoneses muito rapidamente fizeram? Nas imediações, nas redondezas da usina onde sabia-se que tinha iodo particulado, eles alertaram a população que elas tinham que obrigatoriamente receber uma dose a mais de iodo. É como se assim, ó, vamos oferecer para todo mundo um pouco de iodo. Além do iodo que a gente já tem no alimento, por exemplo, lá eles comem bastante frutos do mar naturalmente tem iodo. Além daquele, você vai ter que engolir um pouco mais. Se você já tiver o iodo que você precisa, vamos imaginar, saí de casa, vou beber iodo, bebi, tá? Aí eu já tenho iodo na minha glândula, eu posso passar por aquele local onde tem iodo radioativo e teoricamente a minha tireoide não vai pegar aquele iodo, ela só pega se ela estiver precisando. Então muita gente não teve contaminação porque ocorreu esse alerta. Agora, com certeza, contaminados foram muitas outras pessoas. Essas pessoas podem ter anomalias genéticas e gerar essas anomalias para suas futuras gerações. Logicamente que teve abalo, não é? Teve comprometimento, e isso serviu para que muitos países começassem a buscar outras opções à energia nuclear, a desenvolver mais energia solar, energia eólica, porque energia nuclear vale a pena? Nós já mostramos vantagens, quantidade de produção é alta, espaço necessário para fazer é pequeno, só que assim, a possibilidade de um acidente é grande, e quando ele acontece, se ele for de altas proporções, é uma tragédia, né? Então, depois disso, muitos países começaram a buscar outras opções, a intensificar novas medidas e tentar eliminar as usinas nucleares. Porque enquanto o homem não tiver segurança, não souber de uma maneira segura, não digo infalível, porque nós somos seres humanos e erramos, né? Mas enquanto o homem não tiver uma segurança melhor, mais fácil, mais tranquilo buscar outras fontes, né? Esses dias mesmo eu estava vendo um documentário mostrando a Índia tem hectares e hectares de terrenos com placas voltaicas de energia solar. Então tem muito país fazendo isso. E eles querem que daqui até 2022, se eu não me engano que estava falando lá, acho que 2032, alguma coisa assim, acho que daqui a 10, 12 anos, que 40% pelo menos da energia produzida lá seja de não fósseis e não nucleares. Esse é o caminho, né? Agora, a energia nuclear vale a pena para aquelas outras coisas que nós falamos, né? Para as emissões, para fazer diagnósticos, para controle de doenças. E existem também algumas outras coisas que se faz, não sei se vocês já ouviram falar, de alimentos irradiados. O que é um alimento irradiado? Por exemplo, vou comprar batatas. Vou no supermercado comprar batata. Essa batata veio lá do interior de São Paulo. Do interior de São Paulo, quando ela foi colhida, ela foi lá para o CEAGESP, que é o CEASA, que é a Central de Abastecimento de São Paulo. Aí depois ela veio aqui para Mogi no supermercado. Então, não sei quanto tempo leva isso, mas vamos imaginar que são alguns dias entre a colheita e a distribuição. Aí eu compro um pouco de batatas no supermercado, daí eu venho aqui, deixo a batata numa prateleira aqui na minha cozinha, onde eu ponho as minhas frutas na parte de cima, eu ponho a batata na parte de baixo. Aí aquilo fica ali um tempo. De repente eu olho para a batata, ela está criando uns brotinhos assim, está na hora de jogar ela fora. Ou seja, ela está entrando em decomposição. Batata, morango, banana, laranja são frutas, são legumes que são perecíveis, que estragam. Existe hoje uma técnica que aumenta o tempo de prateleira dos alimentos, que é fazer a irradiação. Eu não tenho muito conhecimento disso, mas o que eu sei é mais ou menos o seguinte. Vamos pensar, batatas. A batata, quando eu tiro ela da lavoura, lá na terra, ela tem micro-organismos naturais. Esses micro-organismos vão para o CEASA, para o CEAGESP, vão para o supermercado e vêm aqui para minha casa. Dependendo do que aconteça, calor no ambiente, umidade, esses micro-organismos começam a se desenvolver com o passar do tempo. E aí a batata vai estragando de dentro para fora. Depois fora ela também estraga porque ela também recebe micro-organismos da cozinha, do supermercado, do CEAGESP.
Esse processo chamado irradiação, ele vai fazer o seguinte: pega a batata que saiu da lavoura, coloca ela numa máquina, essa máquina vai levar para a batata um banho de luz de substância radioativa. Essa substância radioativa vai eliminar proteína animal. Batata é proteína animal? Não, batata é proteína vegetal. O que ela vai eliminar? O micro-organismo que está lá na batata, lá da terra, lá da lavoura. O primeiro micro-organismo. Por quê? Uma vez eliminado ele, vai demorar um tempo maior porque a batata começa a estragar de dentro para fora. Lembra que eu falei? Se eu não tenho um micro-organismo de dentro da batata, que é o oriundo lá da lavoura, vai aumentar o tempo de prateleira, ou seja, ela vai aguentar um pouco mais. Teoricamente, irradiada a batata, matou o micro-organismo, não existe mais nenhum tipo de radiação nessa batata residual. Então não é batata radioativa, é batata irradiada, onde essa emissão de luz elimina qualquer forma de proteína animal que esteja ali, não futura. Teoricamente não há contaminação, só que a gente sabe pouco. Já existem essas técnicas, só que, por exemplo, no supermercado, lá na gôndola onde tem batata, não está escrito assim, batata irradiada. Porque se imagina, se escrever lá batata irradiada, a pessoa fala, meu Deus, se a batata está com a radiação, vou sair correndo. As pessoas não têm informação. Assim como a gente não sabe muito bem sobre os alimentos transgênicos, também não tem muita informação, não sabemos sobre isso, mas já é uma técnica, ou seja, mais uma coisa boa, que desde que usada de maneira correta, teoricamente traz um avanço, certo? Então a energia nuclear vale a pena? Depende. Depende de como se use, depende da quantidade que se obtenha, depende do cuidado que se tem, certo? Próximas aulas, agora nós vamos estudar um pouquinho mais as partículas alfa, beta e gama. Falar um pouquinho mais dessas características, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção, até a próxima.